Aleluia. Vocês podem ficar de pé, queridos. Vamos dar mais uma adoração ao Senhor. Vamos se conectar com os céus nessa hora. Não que você estava desconectado, né? Mas vem alguns avisos e a gente termina se distraindo um pouco. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Até porque toda a parte do culto a gente deu ao Senhor. Nós demos o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos dízimos, as nossas ofertas. E chegou a hora de a gente receber dele. Então eu queria que você aí no seu lugar mesmo, você abrisse seu coração e expressasse para Deus o que você veio buscar. Eu tenho certeza que você não veio simplesmente para cumprir uma agenda natural. Se você está aqui em busca de algo de Deus, eu quero te dizer que você não vai sair daqui hoje à noite com as mãos vazias. Você não vai sair daqui sem receber tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida através da palavra dele. Sabe que seu destino vai ser mudado. Sabe que seus pensamentos serão mudados. Sabe que os projetos que você tem ao seu respeito serão alinhados com a palavra de Deus. Sabe que você vai correr mais velozmente aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe aquela promessa que parecia que estava esquecida? Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus e parece que está demorando muito? Sabe aquelas coisas que parece que só acontece com o vizinho, só acontece com o meu amigo e comigo não acontece? Queridos, hoje à noite você vai sair dessa condição de apenas estar como espectador da promessa de Deus e você vai se tornar participante hoje à noite daquilo que Deus tem para a sua vida. Então levante suas mãos, feche os teus olhos. Se você não sabe essa canção, se conecta com essa letra, mas acompanha o que é realmente o que Deus é para a nossa vida. O Senhor me apacenta, o Senhor é o meu pastor. O Senhor me sustenta, eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Seu nome, eu nada terei falta, eu nada terei falta. Diga, se eu passar pelo vale, não temerei sua vara e o teu cajado me protege. Diga, eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei. Eu vou sarar e o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim só pra você.
acima de qualquer coisa. A tua palavra que nos mantém de pé. A tua palavra que nos restaura. A tua palavra que nos ressuscita. A tua palavra que nos sustenta. A tua palavra que nos supre. A tua palavra que nos mantém com saúde divina. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra hoje à noite. Em nome de Jesus, eu quero fazer aquilo que está no teu coração. Que não saia da minha boca nenhuma palavra humana, mas que tudo aquilo que está projetado nos céus para acontecer hoje à noite, eu quero ser um vaso desobstruído nas tuas mãos. Não palavra de ciência humana, sabedoria, de conhecimento humano, mas eu creio nos dons em operação. Nós cremos nas manifestações do Espírito hoje à noite. Nós somos uma igreja da palavra e do poder. Nós cremos que nós estamos na dispensação do Espírito. Espírito Santo que nos guia, Espírito Santo que nos instrui, Espírito Santo que nos inspira, Espírito de Deus que se move hoje à noite. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus. Sopra nesse lugar. Toda a atmosfera que precisa ser mudada, que seja mudada hoje à noite, Espírito de Deus, pela tua presença no nosso meio. Você sabe que você é livre na nossa igreja. Faz o que te apraz. Você tem liberdade para agir. Aonde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Só o Espírito Santo pode nos conduzir em paz, em triunfo. Nós cremos que hoje será um culto cheio dos dons em operações. Em nome de Jesus, no que depender de mim, eu quero estar disponível para os dons do Espírito Santo operar hoje à noite. Eu queria que você fizesse essa confissão com muita ousadia e com muita sinceridade no teu espírito. Diga comigo isso. Espírito de Deus. Diga Espírito de Deus. No que depender de mim, para o teu manifestar, nesse culto hoje à noite, eu estou disponível. Eu quero me mover de acordo com o teu querer. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Muito obrigada, grupo de louvor. Vocês podem sentar. Vocês podem sentar. Tem aquela frasezinha, William? Tem? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Quem estava conosco no culto da virada do dia 31 aqui? Quem não esteve, mas acompanhou de alguma forma o culto no YouTube, presencial, online, perdão, ou se depois você não pôde acompanhar no dia, mas você já assistiu o culto, quem estava participando de alguma forma? Então você sabe muito bem o que o Espírito de Deus nos trouxe para esse ano de 2021, que é o início de uma nova década. Nós vamos viver 10 anos agora, né? Uma nova década se inicia. E o Espírito de Deus, não, queridos, que a gente fique estimulando algo, né? Nós temos que... Deixa eu ver o tema que nós vamos falar em 2021. Deixa eu ver algo que realmente mexa com as pessoas, que mexa com a motivação delas. Deixa eu pensar algo que realmente vai fazer as pessoas darem glória a Deus, né? Não, queridos, essa inspiração vem do Espírito de Deus. Amém? Então, quando nós falamos sobre uma inspiração para um ano seguinte, é como nós vamos nos mover de acordo com uma inspiração divina. Vocês estão aqui? É uma veia, é como se fosse um norte, é como se fosse, por exemplo, o motivo ou a razão. Por exemplo, uma empresa, ela tem uma meta para um ano, então eles reúnem os colaboradores e dizem, olha, a nossa meta para 2021 é cumprir, vamos fechar, multiplicar o número de vendas, um exemplo. Vocês estão aqui? Então, o que o Espírito de Deus nos trouxe para o ano de 2021 é que será o ano do tudo é possível. Mas quer dizer que o tudo é possível de Deus só está disponível em 2021? Será que uma vida sem possibilidades é algo que é novidade para a igreja Verbo da Vida ou para outras igrejas que receberam da parte de Deus essa inspiração para esse novo ano, para essa nova década? Será que é algo realmente uma novidade? É algo
que ninguém nunca pode ter vivido, é algo que antes nós poderíamos viver de impossibilidades, de algumas coisas, mas agora não. Em 2021 é como se Deus tivesse reservado apenas 2021, esse início dessa década, para nós vivermos o impossível. Não, queridos, não é isso. Amém? Porque Jesus já disse isso há 2021 anos atrás. Que tudo era possível ao que crê. Na verdade, lá em Gênesis, no livro das origens, Deus, ele se revela dessa forma. Por acaso, existe algo demasiadamente grande para mim? Então nós percebemos que essa inspiração para 2021 não é uma nova revelação. Não é uma novidade onde nós não tínhamos isso da parte de Deus e só vamos ter agora. Não, não. Mas o que o Espírito de Deus quer nos acionar é para dizer o que você não viveu de impossibilidades até hoje. Eu quero te dizer que se você quiser, você pode viver a partir de hoje. Vocês estão aqui, queridos? É algo como se antes nós não tivéssemos sido despertados, mas é como se o Espírito de Deus estivesse nos instigando mesmo. Olha, eu quero te dizer, existe impossibilidade na sua vida? Existe algo que para você é impossível? Existe algo que você carrega anos e anos na sua família, nos seus negócios ou no seu corpo? Tem algo que para você é impossível? O diagnóstico é de impossibilidades. Tem algo que você está bem, mas quando você para pensar nisso, isso aqui eu tenho que pular porque é impossível. Todos nós aqui hoje à noite, aqueles que vão acompanhar depois, existe algo sim na vida, que talvez até hoje fosse impossível, mas não significa que isso é uma sentença. Eu vou dizer de novo. Aquilo que eu e você carrega hoje como impossibilidade, não significa que isso é uma sentença que nós devemos carregar por uma vida. Eu vou dizer de novo para você. Vou dizer para o lado de cá. Aquilo que eu e você carregamos como impossibilidade durante uma vida, não significa que nós temos que carregar isso que era impossível por toda a vida. Eu não sei você, mas eu fico procurando as coisas impossíveis. Eu digo, pois pronto, vai ser tudo mudada. Eu estou desse jeito. E eu quero te dizer que eu tenho 21 anos de crente. Meu Deus do céu, parece coisa de profeta mesmo. Mas eu me converti no ano de 2000. Eu tenho 21 anos, eu e meu esposo, de crente. E durante esses 21 anos, eu nunca fui tão instigada a viver o impossível. Vocês estão aqui? E é debaixo dessa atmosfera e desse espírito que eu quero que você saia hoje à noite. Eu vou dizer de novo. É debaixo desse mover do espírito que eu quero que a unção te pegue hoje à noite. E você olhe para a impossibilidade como algo que você vai olhar e vai dizer, vai se tornar possível. É assim que nós vamos carregar esse ano de 2021. Quer dizer que vai ser um mar de rosas? Vai dizer que tudo... Não. Vem uma sentença, vem um diagnóstico de impossibilidades, pois então é a oportunidade do impossível se tornar possível. Diga comigo, 2021. O ano do tudo é possível. E nós vamos ver como nós vamos trabalhar isso. Todo esse mês de janeiro. Todo homem e mulher de Deus que subir nesse altar vai ter que falar tudo é possível. Mas como vai ser isso? E vai ter versículo suficiente para isso? Vai ter tanto que o pastor vai estender para fevereiro. Vai ter tanto que ele vai estender para março. Mas você vai viver enxertado de possibilidades. Sabe aquele teu familiar que você ora e parece que o camarada não se converte. Meu Deus, o cara é muito ranzinza. Para você, poderia ser impossível. Mas para Deus, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Mas vamos ver isso na Bíblia. Eu estava orando ontem de madrugada. 3 horas da manhã, preparando alguns versículos.
E Deus me deu um tema para essa pregação de hoje à noite. Impossível para o homem, mas possível para Deus. Abra comigo, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 26. Irmãos, nós precisamos, eu não sei você, mas eu estou. Sabe o que é assim, respirando, viver o impossível. E é nessa raia que nós vamos correr, nesse início de década. Nós vamos ter, daqui a um ano, eu estou falando debaixo de um espírito de profecia. Não sou eu que estou falando, anote isso. Está sendo gravada essa mensagem, dia 3 de janeiro de 2021. Dia 3 de janeiro de 2022, nós teremos pessoas aqui, dando testemunho de impossibilidades que eram hoje, mas daqui a um ano você vai estar apresentando essa possibilidade. Quem está dizendo isso é o Senhor. Para dar realmente o valor que é Deus falando, eu vou te dizer, assim diz o Senhor. De hoje a um ano, pessoas hoje à noite que estão crendo nessa palavra, vão estar apresentando aquilo que era impossível como uma possibilidade. E você vai estar cantando desse jeito. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quem vai estar cantando isso daqui a um ano? O inferno vai sofrer esse ano. Tem um ditadinho que diz assim, né? O inferno que lute. Porque dessa guerra eu já venci. O inferno que lute. Porque a possibilidade é para mim e para você. E de hoje a um ano nós estaremos apresentando aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Hoje, todos nós temos algo que parece ser uma impossibilidade hoje à noite, que daqui a um ano você vai estar vendo. Bem, deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que vão apresentar isso antes de um ano. Eu estou falando pelo espírito de profecia. Tem pessoas que de hoje a 8 dias, anote isso. Tem pessoas nesse auditório que de hoje a 8 já estará experimentando de uma possibilidade. Todas as palavras de Deus têm dele o sim e o amém. E da parte de Deus tem o sim, vai ser. Nós vamos experimentar de milagres extraordinários, assim diz o Senhor. Aquela família, vocês três, vocês podem ficar de pé. Isso. Eu não sei, não conheço vocês o suficiente para isso. Mas existe um Espírito de Deus que trouxe vocês esta noite. Que existe algo familiar que vocês estão esperando há anos. Que talvez esteja até esquecido. Que nessa hora, vocês estão tendo até alguma dificuldade de trazer à memória. Mas o Espírito de Deus está trazendo algo familiar que vocês esperam. Que vocês desejaram muito. E que vocês até já desistiram porque já demorou tanto. Mas o Senhor está dizendo que Ele te trouxe aqui, essa família, vocês três, te trouxe aqui. E vocês serão uma das famílias que estarão cantando essa música. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e eu estou aqui. Eu não sei o que é, nem o Espírito de Deus está me revelando o que é, mas Ele sabe.
E ele está dizendo que da parte dele tem o sim e o amém. Vai acontecer. Roba cabarra, muito obrigada. Robo rossombra cambarabahash. Roco sombra candalabre ambro rossombre rebrobo rossombra ras. No livro de Mateus, capítulo 19, verso 26, quem achou? Jesus, fitando neles o olhar, não foi qualquer pessoa, não foi qualquer discípulo. Não que nós não consideremos aquele que poderia falar, como Paulo, como um dos discípulos, ou algum profeta. Mas eu quero dizer que Jesus falando tem um peso diferente. A ponto de que até as nossas Bíblias, algumas de nós, tem a parte que Jesus fala numa cor diferente. Sim ou não? Então é Jesus falando. É o homem que está falando. É o Filho de Deus que está falando. É aquele que fala, sabe e faz acontecer. É aquele que vai no nosso futuro e já sabe os passos que nós precisamos dar até chegar a Ele. É Jesus que está falando. E Ele fita os olhos. Eu acho interessante algumas preciosidades que tem na palavra. Porque poderia só dizer que Jesus disse. Mas a pessoa que estava sendo inspirado em falar sobre isso, ele disse que Jesus fitando os olhos. Quando você quer trazer importância ao que você vai dizer. Meu pai, ele dizia muito assim, ele diz, né? Que ele não confia em gente que não olha no olho. Meu pai diz muito isso. Se ele viesse trazer um conselho para nós, ou uma instrução, e se a gente olhasse e falasse, olhe para mim. Esse negócio de falar com ele, pegando em outras coisas, ou fazendo outra coisa, olhe para mim. Porque quando você olha no olho, você vai entender se aquilo que saiu de você foi recebido com importância. Porque o olho fala. O olho diz o que às vezes a boca não consegue dizer, por covardia. Mas o olho diz. E Jesus, ele fitou os olhos, como se dissesse assim, rapaz, preste atenção no que eu vou te dizer. E é exatamente isso que ele está nos trazendo hoje à noite. Se imagine Jesus adiante de você nessa hora, dizendo o que ele está dizendo aqui. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Essa palavra de hoje, eu estou simplesmente relembrando o que está escrito. Jesus disse, aquele laudo, aquele diagnóstico, aquela sentença, aquela palavra de maldição que talvez você tenha recebido em alguma fase da sua vida. Aquilo que realmente te machuca quando você para pensar. É impossível nesse âmbito que nós estamos vendo. Vocês estão entendendo? Existem coisas que é impossível naturalmente falando. Mas nós precisamos entender que se nós quisermos viver o impossível, não vai ser resolvido de forma humana. Se você acha que ganhando na Mega Sena resolve e se torna possível aquilo que era impossível, irmão, isso não é possível. Ou isso não é impossível. Porque o que a Bíblia diz é que o impossível é especialidade apenas divina. Vocês estão aqui? Então, talvez até hoje eu e você não tenhamos experimentado de coisas que eram impossíveis porque nós temos tentado fazer com a nossa força, com a nossa mão, com a nossa estratégia. Ai, peraí, eu vou fazer um planejamento para 2021, eu vou ganhar 1 milhão esse ano. Se 1 milhão é possível para você, então não é impossível. Deus não precisa fazer.
Se você consegue levantar 1 milhão com a sua força, então não conto com Deus. Agora, se você está aqui hoje, não tem um pau para dar num gato, como diz no Nordeste, e você precisa de Deus para esse 1 milhão, aí é impossível. Você não precisa fazer projeto. Porque para a impossibilidade divina, não sou eu e você que vamos fazer. Vocês estão aqui? Jesus foi muito claro, isso é lógico. Isso são chavões de igreja, de carros, de outdoor. Quem nunca ouviu? Se você está aqui hoje à noite e nunca foi numa igreja evangélica, ou nunca foi numa igreja cristã, numa igreja católica, seja qual for, mas eu tenho certeza que você já ouviu essa frase: para Deus tudo é possível. Sim ou não? Nada é impossível para Deus. Isso é algo que todo ser que respira sabe. Que Deus é especialista em fazer o impossível. Você recebe um diagnóstico de um médico: fulano só tem 3 meses. Na medicina é o seguinte: já deu metástase, está tudo comprometido, os órgãos estão todos comprometidos. Bem, está aqui o laudo. Aqui, meu filho, só um milagre. Ou seja, aqui só o impossível. O que é que a Bíblia diz, Jesus? Fitando o olhar nas pessoas, disse: ei, peraí, presta atenção. Aquilo que na sua vida não tem como ser feito, e é impossível, saiba que não são homens que vão fazer. Mas para Deus, nada é impossível. E o interessante é que as pessoas são tão leigas e ignorantes acerca dessa revelação. Você vai entender isso? Acerca da impossibilidade humana ser possibilidade divina. As pessoas são tão leigas acerca do desconhecido, elas são tão desconhecidas nesse assunto, que alguém que recebe um diagnóstico desse já faz a encomenda do caixão. Não tem mais o que fazer. É o seguinte: olha, eu vou dividir minha herança, porque assim, eu só tenho... O médico disse que aqui só um milagre, aqui só Deus. É assim ou não? Mas uma sentença humana significa uma possibilidade divina. E é isso, queridos, que faz toda a diferença na vida de quem crê e de quem não crê. Há 15 dias atrás, nós recebemos um diagnóstico que eu, meu esposo e meus 3 filhos estavam positivos para o Covid. Muitos morreram antes de receber a sentença. E nós, nenhum momento passou na nossa cabeça que iríamos morrer. Por quê? Porque o diabo não me deu o meu fôlego de vida, ele não pode tirar. Satanás, ele só pode tocar na minha vida e na sua em algo que ele deu. Se o meu fôlego de vida, ele não tem nada a ver com isso. Porque a Bíblia diz que quem soprou fôlego de vida no meu pulmão foi Deus. Então, se foi Deus, só Ele vai tirar no tempo certo. Mas eu sabia que eu não ia morrer agora. Tinha muita coisa para fazer. Mas pessoas morreram. Perderam o ar. Por quê? Porque elas receberam que Covid mata. Covid mata, gente? Mata. Tem matado ainda hoje? Tem. Mas eu e minha família cremos no impossível. Bem, escapou um monte de gente. Se não tivesse escapado ninguém, nós seríamos os primeiros 5 a contar a história. Vocês estão aqui? Queridos, a vida cristã não cabe apenas no culto de domingo à noite. Para viver uma vida do impossível, não é simplesmente tratarmos as coisas de Deus como religião. Domingo à noite é o dia de ir para o culto. Não, queridos. Se nós queremos experimentar das impossibilidades divinas, a primeira coisa que a gente precisa é crer. E a Bíblia diz que sem fé a gente não crê. E a gente não agrada a Deus. E como é que a gente vai crer se não escuta?
A fé vem pelo ouvir, por isso que nós somos tão enfáticos com o rema. Porque o rema nada mais é do que você escutando fé, segunda, terça e quinta, durante 2 horas. Eu tenho testemunho de alunos que tiveram Covid no período da matéria Cristo aquele que cura. E eles decidiram não morrer porque eles sabiam que Jesus curava. Vocês estão aqui? Para a glória de Deus, a nossa igreja e a nossa escola não sepultou ninguém para esse Covid, nem vamos sepultar. Porque nós cremos que por uma porta ele vem, mas pelo mesmo trabalho que ele vem, ele tem que trabalhar muito mais para sair, porque Deus cria 7 portas para ele ter que sair da nossa vida. Nós temos que ter uma vida de intimidade. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais aquilo que parecia impossível vai se tornar possível. Até algumas pessoas comentaram comigo: Sheila, realmente esse Covid é do diabo demais, né? Eu digo, esse aí ele não teve, foi a mão, olha, do jeito que Deus, quando criou todas as coisas, ele criou com a palavra, mas quando ele foi fazer o homem e a mulher, ele fez com a mão. Porque as coisas, Deus disse, criou o firmamento criou. Criou os animais, os répteis que ele nascia. Mas quando foi fazer o homem e a mulher, Deus disse, espera aí, esse negócio aí com a palavra só não resolve não. Eu vou colocar a minha mão. Eu tenho certeza que as doenças do mundo todo em Satanás fez com a palavra. Mas o Covid ele criou com a mão dele. Porque ô praga maldita é esse vírus. Foi o cão mesmo. Vocês estão aqui? Mas o que é que acontece? Do mesmo jeito que ele criou, ele tem que tirar. Porque aquilo que ele faz, ele tem que tirar. Mas aquilo que não é ele quem deu, ele não pode tirar. Então, como essa enfermidade é do diabo, do jeito que ele lançou, ele vai ter que retirar. Amém, queridos? E é a palavra que vai nos trazendo exatamente essa convicção. E as pessoas falam, mas Sheila realmente mexe muito com o psicológico, né? Assim, eu digo, irmão, vou te dizer uma coisa. Em nenhum momento eu fiquei pensando que vai faltar o ar. Ai, meu Deus, será que nós vamos morrer? Não, queridos, nós temos uma viagem programada para amanhã e ela não foi desprogramada em nenhum momento. Está tudo marcado. Em plena pandemia, nós resolvemos em pleno isolamento, com Covid, tomando o protocolo. Chega, você tomou o protocolo, tomei todinho. Bem direitinho, na hora certa. Fé não despreza a realidade. Vocês estão aqui? Tomei o protocolo, fiz exame. A médica lá, um infectologista de Pernambuco, deu uma dica a gente, disse, olha, repita esse exame com 3 dias. Só tive um problema, o pastor não queria. Não vou mais ser furado, não, tá bom, eu estou curado, não precisa mais disso. Eu digo, meu filho, ela não pediu, vamos ser prudentes. Eu quero mais ser furado, estou todo aqui furado roxo. A cada 3 dias nós tínhamos que fazer esses exames, né? Eu digo, não, meu filho, vamos fazer tudo direitinho, para a gente dizer assim que a gente fez o protocolo bem direitinho, até fez mais, vamos fazer a milha extra, né? Fizemos tudo conforme foi nos ensinado. Com 10 dias pode sair do isolamento. Nós ficamos 14, bem direitinho. Fizemos conforme manda o figurino. Para não perder. Por desobediência, por negligência, a nossa cura. Porque tem muita gente que está deixando de experimentar das impossibilidades, porque você está mexendo no que você não deve mexer. Porque aquilo que nós devemos fazer, a nossa parte, nós temos que fazer. Jesus, quando ele foi chamado, porque Lázaro estava morto, ele estava morto, sepultado, já estava até com mau cheiro, em decomposição. E naquele tempo eles colocavam uma pedra no sepulcro para lacrar. E quando Jesus chegou, Jesus pediu para que os homens removessem aquela pedra. Eu lhe pergunto, Jesus, ele tinha ou não poder para remover aquela pedra? Sim ou não? A Bíblia diz que ele até chorou, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Imagina, talvez se fosse eu e você, quando chegasse lá, sabendo que o homem ia ser curado, dizia, afasta a pedra, Lázaro vem, para adiantar o negócio. Mas Jesus disse, ei, peraí, vocês homens, removam a pedra.
Vocês estão aqui? O que é que Jesus estava querendo dizer? A parte que cabe ao homem fazer, faça. Porque eu vim para fazer o impossível. Por isso que a gente não canta aquela música. Remova a minha pedra. Não, quem tem que remover a pedra é você. Deus faz depois que você remover o milagre. Aquilo que cabe a mim e a você fazer é possibilidade humana. Não espere de Deus o possível. Espere de Deus o impossível. Vocês estão aqui, queridos? E Jesus, ele foi muito enfático quando ele disse isso. Isto é impossível aos homens. O que é, irmão, impossível para você hoje à noite? Qual a sentença que você tem hoje à noite? Qual o diagnóstico? Qual a doença autoimune que você tem que morrer com ela? Irmão, eu tinha um diagnóstico que, humanamente falando, até uns anos atrás, não se mudaria. Alguém, quando recebia um diagnóstico, meu esposo recebeu um diagnóstico de diabético, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, o que é que a gente entende? Que pela medicina, diabetes não tem cura, sim ou não? Mas hoje existe uma cirurgia chamada metabólica que cura a diabetes. Se a ciência cura o diagnóstico, que era até um bem pouco tempo impossível, imagina Deus. Vocês estão aqui? Qual a sentença que você tem? Que você tem que carregar para o resto da vida? Qual a impossibilidade que você recebeu, que você tem que levar para o resto da vida porque é impossível? Não, o Senhor está dizendo aqui hoje. Esse diagnóstico é impossível realmente para o homem. Ah, porque não tem mais jeito. Ah, acabou. Ah, porque fechou. É porque lacrou. Ei, irmão, estava lacrado a sepultura de Lázaro. Talvez se as irmãs não estavam esperando realmente ele ressuscitar. Mas se elas não tivessem essa certeza, talvez tivesse já dividido os bens dele. Então, qual a sentença que para você não tem mais jeito? O Senhor me trouxe hoje à noite para dizer a você, para te relembrar que aquilo que estava impossível era para os homens. É no âmbito humano. Mas Deus diz, olha, eu transformo essa impossibilidade em possibilidade. Agora, para isso você tem que crer. Porque o grande problema é que muitos não creem. Vocês estão aqui? Em Gênesis capítulo 18, verso 14, Deus estava diante de um cenário, é bem interessante, queridos, porque todas as pessoas na Bíblia, todas as pessoas que andaram com Deus, que tiveram as suas vidas bem-sucedidas, que fazem parte dos heróis da fé, está lá no livro de Hebreus, homens e mulheres que venceram tantas impossibilidades, todos eles faziam o seguinte: quando eles estavam diante de uma situação que não tinha mais como ser feita da parte humana, eles esperavam Deus fazer. Aí o que é que acontecia? Se eles esperavam Deus fazer, eles experimentavam de Deus fazendo. Deus estava aqui diante de um cenário de impossibilidade. Um homem com mais de 90 anos e uma mulher, já com o ventre adormecido, como Sara e Abraão estavam nessa situação de Gênesis, que nós vamos ler, não se esperaria jamais. Sabe, irmãos, um homem de... Eu tenho um cenário lá em casa. Meu pai, ele é muito cheio de vigor. Ele tem 94 anos. 94? 94. Ele é bem cheio de vigor, de lucidez. E minha mãe tem 87. E é bem engraçado isso. Esses dias, minha mãe teve um AVC e ela voltou do AVC. Bem diferente. Deus restaurou de um jeito. E ela veio com a mente de adolescente. Quando foi um dia, ela estava toda se animando, botou batom. Aí eu disse, mulher, por que a senhora está assim? Ela disse, porque meu velho já vem dormir aqui. Eu disse, a senhora espera alguma coisa? Espero, nós vamos namorar. E ela chamou ele disse, minha véia, eu não aguento mais não, minha véia. Olha como é engraçado isso. Eu tenho um cenário real. Pode até querer a mente, mas o corpo não consegue.
Não tem força para isso mais. Então, Abraão e Sara estavam nessa condição. Nem hormônio tinha mais. É como se diz, eles estavam só irmãos. Porque chega uma fase do casamento que a pessoa fica irmão, né? E era assim que Abraão e Sara estavam. Mas dentro desse cenário de impossibilidade, Deus tinha dado uma promessa. De que ele seria pai de nações. Não era padrinho, não. Porque se fosse padrinho era mais fácil, né? Porque apadrinhava o povo que ia nascendo, adotava um monte de filho. Não, não. A promessa é que ele ia ser pai de nações. E como é que a pessoa é pai? Só Jesus que nasceu do Espírito Santo. Essa promessa de Abraão e Sara precisava as coisas acontecer. Então era um milagre dobrado. Porque se ela fosse dormir e acordasse grávida como Maria, amanheceu com Jesus, né? Desposada, solteira, virgem. Ela recebeu o poder do alto, envolveu ela, era mais fácil. Mas Abraão e Sara não. Tinha que realmente ter relação sexual. E ela teria que realmente, os hormônios dela que estavam adormecidos, produzir. E isso era tão improvável que a Bíblia diz que quando Deus falou isso, ela teve uma crise de riso. Você já teve uma crise de riso numa situação bem difícil? Você já viu, tem gente que tem uma crise de riso em pleno velório? Quem já passou por uma situação dessa? Que você não consegue controlar o riso. Quem já passou por isso? Não é ruim? De você estar numa situação e você quer parar de rir, você não consegue. A Bíblia diz que Sara, quando Deus disse isso, olha, você vai ser pai de nações, ela deu uma risada. Como? Ela disse, meu Deus, como Deus é cômico. Deus é realmente cheio de Deus mesmo, né? De fé, de alegria, de impossibilidades. E a Bíblia diz que ela riu. E aqui no livro de Gênesis capítulo 18, versículo 14, quando ela riu de uma impossibilidade, Deus respondeu para ela exatamente assim. Gênesis 18, 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Irmãos, eu não sei qual a impossibilidade que está diante de você hoje à noite. Mas quando eu estava estudando isso, o Senhor disse, você pode repetir essa palavra. Porque daqui a 1 ano, tem pessoas que vão estar carregando seu milagre. E eu me comprometo com essa palavra. Porque não vai ser você que vai estar dizendo. Mas eu vou fazer através da sua boca. E daqui a 1 ano, pessoas que estavam com diagnósticos que poderiam ser demasiadamente grandes para o homem, Deus está dizendo, existe algo grande para mim? Por mais impossibilidade que você esteja vivendo hoje à noite, eu te garanto que é mais fácil o que você está precisando hoje à noite do que o que Sara e Abraão recebeu nesse dia. Porque uma cura é diferente. Aqui ela precisava de cura e de milagre. Ela não tinha mais hormônio, os órgãos adormecidos. Não era só cura. Ele precisava da circulação voltar, que não tinha mais. Era um monte de coisa envolvido. Vocês estão aqui, queridos? Mas aqueles que creem nessa palavra hoje à noite, daqui a 1 ano, assim diz o Senhor, você vai estar carregando o seu milagre. Rouba rachudereberiambos. Besson e Marília, tem muitas pessoas que realmente são abençoadas por fertilizações que precisam ir. Vocês não vão precisar. Poderia sim, não tem pecado nisso. Nós temos pessoas do nosso ministério que fizeram isso, mas para a glória de Deus ser grande em Marabá, através da vida de vocês, vocês vão fazer conforme a palavra diz. E daqui a 1 ano, anote isso,
está sendo gravado. Vocês vão estar com o milagre nas mãos. Creia, porque para Deus nada é demasiadamente grande. O que vocês precisam é infinitamente menor do que o que Sara e Abraão precisavam naquele dia. E os seus descendentes, assim como você olha para os meus filhos, e você gera já os filhos de vocês, quando você vê Isaac pregando, os meninos falando a palavra, Lídia agindo no departamento infantil, e você deseja isso para você, daqui a alguns anos, vocês estarão vendo o que acontece nos meus filhos, nos de vocês. E não vai ser apenas um. O Senhor está multiplicando essa semente. Vocês já receberam palavras e palavras, mas hoje à noite é o selo. E hoje à noite Deus determina o tempo. Vocês estarão, daqui a um ano, expondo o milagre. Assim diz o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? No livro de Jeremias, capítulo 32, verso 27. Eles estavam vivendo debaixo de uma maldição. Eles não estavam conseguindo comprar, edificar casas, edificar cidades. E Deus veio com uma resposta para esse povo em Jeremias 32, 27. Diga 2021. Não, você tem que falar com fé. 2021 é o meu ano onde tudo será possível se eu crer. Porque entre o tudo é possível existe uma condição que não pode ser esquecida. Você tem que crer. Porque se você não crê, não acontece. Não é Deus que está demorando acerca das promessas que Ele já deu a seu respeito. Porque tem gente até que diz assim, porque Deus está demorando tanto. Os céus estão de bronze, Deus está em silêncio. Não, irmão. A forma de Deus agir é falando. As nossas atitudes é que calam Deus. Se Deus está calado, faça Ele abrir a boca. Meu Deus, eu posso fazer Deus abrir a boca? Pode. Creia. Porque Ele diz que a palavra que sair da sua boca com fé, Ele vela para fazer acontecer. Seu marido não é crente? A culpa é sua. Porque Deus enviou Jesus para que todos fossem salvos. Se Ele não é porque você não crê. Talvez seja assentimento mental. Mas tudo é possível ao que crê. Se você se levantar e vai dizer, olha, vai ser tal dia, eu não aceito isso, ele vai se converter, minha mãe, meu filho, meu marido, vocês estão aqui, queridos? Isso não é tocar na soberania. Porque Deus tem seu tempo. Qual é o tempo de Deus? Quer dizer que Ele tem um tempo para mim viver 21 anos o Evangelho. Mas seu marido vai viver um ano só. Sofrendo a vida inteira no mundo, mas é porque é no tempo de Deus. Sabe qual é o tempo de Deus? 2021 anos atrás, quando Ele enviou Jesus. Para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Não existe tempo de Deus não para salvação. O tempo de Deus para salvação é hoje. Deus não prepara ninguém para ser salvo, não. Quem aqui passou por uma preparação para se converter? Você veio e foi quebrado. Pior do que uma cana quebrada, irmão. Quebrado mais do que arroz de terceira. Quem precisou de uma preparação para vir para Jesus? Não, meu filho, a gente veio como estava, no lixo, no pó. Aí por que seu marido está esperando o tempo de Deus? Não, é você que tem que se levantar e dizer, Satanás, solte. Acabou. O que é que você tem feito para isso? O que é que você tem confessado? Você tem cumprido as promessas que você tem dito a Deus que você vai fazer? Aleluia. Você tem pago um preço de oração, de santidade?
de consagração. Aleluia. O ano da conversão do seu marido, o ano da conversão da sua esposa, o ano da conversão daquele seu filho trabalhoso, o ano da conversão é hoje. Ah, você tem que esperar para o ano que vem para ser daqui a um ano. Não, é hoje. Ore por ele, pague um preço de oração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Satanás bate em retirada. Abra os olhos do entendimento, Senhor, do meu filho, do meu marido, da minha família. Eu não rompo esse ano sem ser na igreja com minha família. Agora, o que é que nós temos feito? Muitos de nós temos nos prostrado. Temos nos submetido às situações e às regras que o mundo dá, que as pessoas estão ditando. Não. Eu não abro mão da igreja do Senhor. Eu não abro mão dos cultos. Ah, não vá não, para eu não ficar só. Vá comigo. Não quer ficar só não? Pois vá comigo para a igreja. Vamos cultuar o Senhor, que tudo que a gente tem foi Ele que deu. Você está vivo aí, você passou pelo Covid porque Deus te curou. Você passou por enfermidade porque Deus te curou. Você tem um emprego como você tem hoje porque Deus te deu. Reconheça Deus. Ah, a mulher sábia edifica sua casa calada. Não, meu irmão, a mulher sábia, eu falo, destila sabedoria. E a sabedoria é ter ser uma com Deus. Ei, palavra de condenação não, palavra de despertamento. Acabou. Eu não vou mais para a igreja para me sentar sozinha. Eu não vou mais para a igreja para me sentar sozinho. Eu não vou mais para a igreja com meus 3 filhos, 4 filhos, o outro está no mundo, pecando. Não, eu quero esse ano. Satanás, você vai ter que entregar o que é meu. Nós estamos, às vezes, queridos, como espectadores. Essa palavra também é para mim. Glória a Deus, eu tenho um marido salvo, mas eu tenho irmãos ateus. Eu tenho um irmão de sangue que está caminhando para o inferno. E eu estou deixando ano após ano passar? Não. Eu tenho que pagar um preço de oração, de declaração de fé. Eles precisam vir para Jesus rápido. Vocês estão aqui, queridos? Tudo é possível ao que crê. Nós temos que dar passos que confirmem a nossa fé. Nós não temos que viver pela fé da boca para fora. Ah, eu sou abençoado. Eu sou curado. Ai, meu Deus, eu sou curado. Mas será? Ai, meu Deus, meu pulmão. Será que... Ai, meu Deus do céu. Será que vai faltar ar para mim? Será que vai faltar ar para mim? Vai não faltar para você não, irmão. Tem ar para todo mundo. Agora, se a gente tivesse pego a palavra do que o mundo diz, eita, essa segunda onda foi pior. Eita, e agora vocês pegaram o Covid, logo nessa segunda onda diz, está sendo pior, está matando mais gente. Ô, gente, não, queridos. A gente tinha uma declaração no começo. Se esse vírus tocar, ele derrete. E foi, ele teve que lutar o Covid, viu, irmão? Porque, para a glória de Deus, os nossos sintomas foram leves a moderado. O diagnóstico dizia o que a gente não sentia. O pulmão 25% comprometido, vidro fosco, mas a gente não sentia aquilo. Sabe o que é isso? A palavra funciona. E eu disse, eu não sei como. Satanás, eu não vou passar o isolamento necessário. Mas, olha, no dia da virada do ano, tu não vai roubar isso de mim, não. Eu ficar em casa sozinha, como eu fiquei uma vez doente, com crise de coluna, e todo mundo rompendo um ano na igreja, fico não. Esse ano eu não fico, não. Olha, ele vai ter que liberar antes, eu vou estar curada, sem transmitir para ninguém. Sabe o que aconteceu? Dia 31 eu estava aqui. Sabe, queridos, que tudo é possível ao que crê. Mas teve gente que quando começou o nariz a corizar, disse, vou morrer. E morreu com 3 dias. O mesmo vírus. Ah, mas é a imunidade. Que a pessoa, sim, mas teve gente com 91 anos. Teve uma senhora que agora passou não sei quantos meses hospitalizada, 101 anos, planejando o aniversário de 102 anos. Bem, a sentença é que morreria pela idade, que era grupo de risco, mas ela está viva, contando os feitos do Senhor e dizendo que vai ter o aniversário de 102 anos. Venci o Covid. E teve gente com 15, 16, 30, 40 anos que morreu. Por quê? Foi conforme a sua fé. Porque tudo que a gente crê acontece, seja positivo ou negativo. Vocês estão aqui, queridos? E no livro de Jeremias, capítulo 32, verso 27, eu já estou prosseguindo para o fim, amém, queridos? Só tenho mais 2 textos, esse e outro. Jeremias 32, 27.
Eis que eu, o Senhor. Quem é que está dizendo? Quem é que está dizendo? Eu estou repetindo, amém, queridos? Eis que eu, o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Eu acho interessante mais ainda essa versão. É como se para mim e para você, se nós formos agora pontuar, deixa eu ver o que seria maravilhosamente grande para mim. Eu tenho como pontuar. Para mim, algo maravilhosamente grande. Talvez para você, aquilo que é demasiadamente grande para mim, para você não seja. Para você já seja, ai meu Deus, algo demasiadamente grande seria isso. Vocês estão aqui? Para cada um de nós, para cada necessidade, para cada impossibilidade que nós possivelmente tenha chegado hoje à noite, para um ou para outro, eles têm âmbitos diferentes de algo demasiadamente grande. Vocês estão aqui? Talvez para alguém seja uma ressurreição. Para o outro, não, isso aí eu já experimentei. Para mim, realmente seria uma situação dessa de Abraão e Sara. Vocês estão entendendo? Para cada um de nós aqui, hoje à noite, existe algo demasiadamente grande, maravilhoso para nós. Mas Deus está dizendo aqui que para Ele não existe nada que seja demasiadamente maravilhoso para Ele, porque para Ele tudo é possível. Vocês estão entendendo? Porque Ele é Deus. Aquilo que para mim e para você, o nosso caroçãozinho de feijão, né, a nossa cabeça, o juízo não cabe. Né? Como é que um Deus consegue fazer tudo que existe em 6 dias? E nós ficamos maravilhados com universos, né? Tanto que até tem música, né? Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa pensar. É assim ou não? Mas Deus nem pode cantar isso. Ah, Deus, eu fico maravilhado. Não, porque Ele é Deus. Para Ele fazer o mundo em 6 dias, é muito simples. Para Ele abrir o ventre materno de uma mulher de 90 anos, é simples. Para Ele pegar o barro e criar o homem, é simples. Para Ele pegar um vale de ossos secos e dar vida, é simples. Para Ele abrir o mar vermelho e as pessoas passarem a pé enxuto, até hoje nós cantamos isso. Nós nem passamos e cantamos. Imagina quem passou. Para Ele é simples. Para Ele não existe nada maravilhosamente grande. Para Ele, irmãos. Só é grande na dimensão humana. Nisso aqui que nós estamos vendo. Para Deus, o que você precisa hoje à noite. Para Deus, aquilo que parece impossível para você, para Ele não é nada. Não é difícil. Ele não vai precisar de parceiro para fazer. Porque às vezes o que a gente precisa acontecer na nossa vida, a gente depende de algumas pessoas. Ah, eu até poderia ter isso, mas se fulano se envolvesse, cicrano, se eu passasse por isso, e aí fulano de tal me ajudasse, e não, aí poderia até tornar possível muitas pessoas envolvidas. Mas Deus não precisa de ninguém. Aquilo que eu e você precisamos, Ele só precisa de uma coisa, que a gente creia. Eu vou dizer de novo. A única coisa que Deus precisa para realizar o impossível que nós estamos precisando hoje à noite, é que eu e você creia. Que para Ele, nada é impossível. Vocês estão aqui, irmãos? No livro de Mateus, capítulo 17, eu gostaria que vocês abrissem esse texto. Se você não conseguiu abrir nenhum texto, mas se você puder abrir sua Bíblia, ou seu celular que tem a Bíblia, você baixou um aplicativo. Eu gostaria que você abrisse Mateus capítulo 17, que nós vamos encerrar aqui. Olha que coisa, vai fechar com cadeado, como se diz. Mateus capítulo 17, versículo 14.
Vocês acharam? Quem não achou, vai acompanhar aqui, Mateus capítulo 17, verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. É como se na linguagem de hoje fosse alguém que tivesse algum problema psiquiátrico, né? E esse jovem sofria disso. Pois muitas vezes caiu no fogo. Olha que situação para um pai. O filho, ele tanto caía no fogo. Olha que interessante isso. Presta bem atenção. Pois muitas vezes ele cai no fogo e outras muitas na água. A água e o fogo, para mim, para você, pode não ser problema, porque a gente sabe que a água afoga e que o fogo queima. Mas para uma pessoa que não tem consciência da realidade, uma pessoa que tem problema mental, ela não sabe que o fogo queima e que a água afoga. E aí ele se jogava no fogo e se jogava muitas vezes na água, sem saber do perigo que essas coisas poderiam causar na vida dele. Presta atenção nisso, versículo 16. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Presta atenção. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ou seja, olha que interessante isso que Jesus está dizendo. O menino estava sofrendo, já tinha sido apresentado aos discípulos que tinham sido treinados por Jesus. Jesus disse: olha, se vocês crerem, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ei, discípulo, vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. E quando Jesus recebeu aquela situação do lunático, ele disse: eu não estou acreditando não. Quer dizer que meus discípulos não fizeram nada? O que foi que Jesus disse? Não é porque isso aí não é para eles fazerem mesmo, não. É porque tinha que ser eu. Não. Jesus ficou incomodado e chamou aquilo de sofrimento. Ou seja, quando nós não estamos crendo na palavra, é possível que nós vivamos uma vida de sofrimento. Então, muitos sofrimentos estão passando na nossa vida porque nós não estamos crendo no que a palavra diz, que tudo é possível ao que crê. E Jesus diz: ó geração incrédula. Ou seja, aquele jovem estava sofrendo por causa da incredulidade dos discípulos. Então existem muitas coisas que nós estamos esperando que Deus faça, que está nos causando sofrimento, e Jesus está dizendo a mim e a você hoje à noite que isso é questão de incredulidade. E por causa disso, nós estamos sofrendo. Às vezes, sem dormir, cheio de cuidados com a escassez. O que é que nós vamos comer amanhã? Meu Deus do céu, o que é que vai ser? As pessoas estão dizendo que a pandemia vai continuar. E meu Deus, e meu negócio? E as coisas, como é que vai acontecer? Meu Deus do céu, o que é que vai ser amanhã da minha vida? Eu ia construir, eu tinha um projeto para aumentar, eu ia ampliar. O Senhor está dizendo: ei, geração incrédula! Eu não disse que tudo é possível ao que crê. Saia da condição de suas contas. Saia da condição da sua limitação humana e creia que tudo é possível ao que crê. Nós temos que sair dessa condição de incredulidade. Ai, não pode. Ai, como é que vai acontecer? Sabe, irmãos, esse ano tudo vai ser possível. Meu marido, ele carrega o espírito da fé, que tem hora que nos incomoda. E ontem, a gente estava indo fazer uns exames, e eu disse assim: meu filho,
Quando a gente chegar na Paraíba, faz pelo menos uma tomografia, né, para fechar o diagnóstico. Deixe de incredulidade. Eu não vou fazer mais exame nenhum. Eu estou curado. E eu olhei e fiquei chateada na hora. Mas realmente, a pessoa que é incrédula fica chateada. E eu fico pensando que o que nós já tivemos, ele crendo sozinho, imagina o que nós vamos ter, porque a partir de hoje eu vou crer junto com você. Porque o meu marido tem o espírito da fé. Quando ele chegou e disse assim, nós vamos comprar as cadeiras. Aí no mesmo culto ele disse, nós vamos fazer a fachada. E no outro domingo, aí Toninho chegou para mim, Sheila, ele disse que vai falar do departamento infantil. Eu digo, não, eu vou falar com ele. A igreja não vai suportar isso tudo não, Toninho. Como é que pode cadeira, a fachada e o departamento infantil? Não, deixa, Toninho, não se preocupe não, eu vou dizer. Ele disse, não, porque eu não tenho coragem de falar com ele. A senhora tem? Eu digo, eu tenho. Eu vou dizer, porque a igreja, meu Deus do céu, ele vai dizer que o pastor endoideceu. Porque é tudo muito grande. Uma cadeira dessa que você senta é quase R$200. Nós temos 200 cadeiras, né? E eu olhei, eu disse, 200, eu fiz logo as contas. 200 vezes 200. Misericórdia. Ele quer 200, você não disse tudo não, acho que 100 resolve. Tem coisa que eu não tenho nem coragem de dizer, eu não tinha, né? Porque era logo uma lapada. Eu já estava achando, era muito, quando eu fiz as contas de 200 cadeiras. Quando é no outro culto, ele apresenta a fachada da igreja. Eu digo, meu Deus, o homem doidou. Aí eu ainda fiquei meio assim, eu digo ou não digo, digo ou não digo. Aí quando foi no outro culto, departamento infantil, eu digo, ele enlouqueceu de vez. E Toninho disse, ele agora, será que a igreja não vai achar estranho o pastor com outro projeto? E eu chamei ele, disse, amor, assim, porque eu e o Toninho, a gente estava, assim, amor, a gente tem que estar perto de você também para dizer, né, assim, quem vai ter coragem de dizer que tu errou, né, assim, aí a gente está perto, né. Aí eu acho assim, sabe, amor, que não é muita prudência lançar 3 projetos grandes. Ele disse, eu só preciso de uma pessoa do meu lado que creia. Se não crer, não fique do meu lado. Eu engoli. E sabe o que é que aconteceu? Em 3 meses, a fachada estava pronta, as cadeiras estavam pagas e o departamento construído. 21 anos que eu estou casada com meu esposo. 20 anos de casado e 1 ano que a gente namorou e noivou. Pela primeira vez ele pediu uma dipirona. Foi com essa dor de cabeça desse Covid. Eu digo, o negócio é grande mesmo. Uma vez. E mesmo assim, eu digo, tá com muita dor de cabeça? Eu falei, não, só um pouquinho assim, incomodando assim, ardendo o olho. Porque ele tem o espírito da fé. E eu fico imaginando o que nós conseguimos, eu às vezes, feito Sara rindo. Porque Sara engravidou por causa de Abraão, viu? Porque se fosse depender da fé dela, Jesus te disse, você vai ficar com o ventre adormecido, deixa que eu vou botar ele pai de nações sem você perto. Mas graças a Deus que Deus tem misericórdia da mulher incrédula. E queridos, eu quero lhe dizer, onde nós vamos chegar? Porque eu decidi crer no que tudo é possível para Deus. E isso traz sofrimento para as pessoas. Olha o que é que a Bíblia diz assim. Versículo 18. Vou ler o 17 de novo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa. Ele estava falando dos discípulos, viu? Até quando estarei convosco? Ou seja, vai chegar uma hora que eu não estou mais aqui. Aí o povo vai ficar doente mesmo, é tudo doido do juízo, derramando em fogo, caindo na água, o povo morrendo, vocês não vão fazer nada. Os mortos não serão ressuscitados. As pessoas não serão curadas. As pessoas não serão libertas, que eu vou me embora. E vocês não vão fazer nada. Era isso que Jesus estava dizendo. E Jesus disse, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? A incredulidade tem uma consequência. Sofrimento. Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Ah, mas é porque era Jesus. Não. Se realmente fosse algo só para ele fazer, ele tinha dito. Vocês estão aqui? Ao contrário, ele fez, mas ele repreendeu primeiro os discípulos. E olha o que diz o versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsar esse demônio? Olha a resposta de Jesus. Por causa
da pequenez da vossa fé. Vocês estão aqui, irmãos? Pois em verdade vos digo, que se tivesses fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Pois nada vos será impossível. Jesus não perdeu a oportunidade de ensinar o discípulo. Eu queria o grupo de louvor aqui. E eu acho que a música que eu quero, cadê Breno? Eu acho que só Breno consegue. Aquele que parecia ser impossível. Os meninos, porque eu não falei antes e eu queria terminar com a música que você vai cantar daqui a um ano. Com a música que alguns vão cantar de hoje a 8 dias. Que é uma música que alguns vão cantar daqui a essa semana ainda. Você crê nisso, irmão? Você pode ficar de pé? Diga comigo. Impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Amém, irmãos? Nós vamos andar sobre as impossibilidades. E não vai ser uma imposição de mãos hoje à noite que vai ativar isso, não, na sua vida. Existem coisas que é por imposição de mãos. Mas a palavra de hoje, para acontecer na sua vida, quem vai acionar é você. Eu vou dizer de novo. Você vai acionar o gatilho da fé. Eu creio. Irmãos, eu vou fazer um apelo aqui. Em nome de Jesus. Se você não tem convicção que a sua fé vai acontecer, a sua impossibilidade, você não venha. Mas se você tem convicção, deixa eu dizer uma coisa para vocês entenderem. O que está para acontecer na nossa igreja, hoje é um culto profético. Amém? Hoje é um culto profético. Está anunciando o futuro. Aquilo que está para acontecer na nossa igreja, no nosso grupo de louvor, nos nossos membros, na nossa escola, é algo que vai começar a acontecer desde o dia 1º de janeiro. Vocês estão aqui? O que o Espírito de Deus está mandando eu ser mais clara para vocês é que quando nós falamos um ano, é o prazo máximo. Os nossos cultos, daqui para frente, nós vamos ter que reservar, do jeito que nós temos, o momento de dízimo, o momento de oferta, o momento do rema para falar do rema, nós vamos ter que ter o momento do milagre. Isso é Deus quem está falando. E eu sei quando eu posso falar para meu marido que quando é uma direção de Deus, ele acata. A partir do próximo culto, nós vamos ter o momento das possibilidades. Porque nós teremos continuamente testemunhos. E nós temos que nos comprometer hoje à noite que nós não seremos como aqueles leprosos que não voltaram para agradecer. Porque na hora que eu estou aqui na frente, contando o meu testemunho, para muitos pode parecer, mas é a esposa do pastor, esse povo vive para o evangelho. Meu Deus, eu conheço a vida do pastor Sheila, o que eles passaram no começo da obra aqui. Tiveram que crer para comer, eles não tinham condição, eles podiam ter voltado. Isso realmente, se eu contar meus testemunhos do que Deus está fazendo na minha vida, para muitos pode parecer, porque é para mim e para o pastor. Mas é por isso que nós vamos ter o nosso momento nos nossos cultos, porque na hora que um vem aqui e conta, estimula o outro. Deus fez com ele, vai fazer comigo. Vai movimentar a nossa fé. Vocês estão aqui? Vocês parecem que não estão acreditando. E vocês precisam pegar essa palavra como verdade. Pessoas vão possuir casas.
que você não vai precisar edificar. Toninho, nós conseguimos, em 4 anos morando aqui, um terreno num condomínio onde a gente declarou 4 anos. Mas na vida de você e Brígida, não vai precisar 4 anos. Esse ano, vocês vão estar pisando em algo próprio. Porque hoje Deus me mostrou algo acerca de vocês. Vocês não vão colher apenas o que vocês estão plantando em Paraupebas. Existem coisas que vocês vão colher lá que vocês plantaram aqui com a gente. Porque vocês foram fiéis quando a gente não tinha nada. Você foi fiel no Rema durante 4 anos quando a gente não podia dar nenhuma oferta a você e Brígida. Nem na igreja, nem nada. Então você foi embora numa época onde as coisas estão melhorando aqui. Aí acabou a colheita. Não, você vai colher lá. E esse ano, eu não sei se é um terreno que vai chegar. Eu não sei o que é, mas algo vai acontecer em 2021. Em relação a casa própria para vocês. Assim como vocês foram favorecidos com o carro. Tonho saiu daqui sem carro, quem lembra? Tonho tá aí com HB20 automático, como ele declarou. Mas deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem por que ele saiu sem carro? Porque ele deu, o carro dele tá aqui, ó. O carro, é porque o casal ainda não conseguiu transferir o nome, sei lá, quando eu não entendo essas coisas. Mas o carro que Toninho deu tá aqui, esperando o casal que ele deu. Por isso que ele foi sem carro para lá. Vocês estão aqui? Aí por isso que Deus faz chegar. Porque no reino de Deus não se colhe sem plantar. Eu vou dizer de novo. No reino de Deus não se colhe sem plantar. Se você quer uma vida de colheita, você tem que ter uma vida de plantação. Você não vai colher em 2021 o que você não plantou em 2020. E você não vai colher em 2022 o que você não plantou em 2021. Se você quer ter você não tem que viver das colheitas passadas. Você tem que viver uma vida de colheita hoje, plantando hoje. Plante hoje. Vocês estão entendendo, irmãos? Aquilo que Deus está sinalizando a você. É algo bem rapidinho. Coloca aquela imagem aqui que eu pedi antes da música. Estava ali, me veio uma inspiração de deixar uma imagem forte para você hoje à noite. O que é que você imagina se nós pegássemos essa tartaruga e você visse essa tartaruga, mais ou menos como ela está aqui, mas uma tartaruga real, em cima dessa caixa de som? Qual a imagem, qual a mensagem que ela ia transmitir para você? Uma tartaruga aqui em cima, você ia pensar, só podia ter sido alguém que colocou ela ali. Porque sozinha ela jamais iria escalar essa caixa de som e subir aqui. Quem está entendendo isso? O que eu quero que você fique com essa imagem para esse ano de 2021 é que vai acontecer coisas na tua vida que as pessoas vão olhar para o teu cenário, para a tua vida e vão dizer: só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Porque o que Deus vai realizar na minha vida e na sua, meu dinheiro não paga, minhas conexões divinas não realiza. Nós vamos ter que reconhecer, só podia ter sido Deus. Amém? Aleluia. Então, queridos, o apelo é o seguinte: se realmente você decide hoje à noite pegar todas as impossibilidades humanas e recolocá-las para a condição de Deus, para se tornar possível, você viesse aqui na frente. Não vou orar por você, a gente vai só tirar um tempo para que você saiba o que vai acontecer na sua vida. A partir de sexta-feira, nós começamos a inaugurar a década do tudo é possível.
Se você está aqui hoje à noite e você realmente vai viver isso, dê um passo na frente, só para que você saiba que você decidiu viver algo diferente nessa área da fé. É para você mesmo e para o diabo ver, e para que você celebre de forma diferente. Quem realmente sabe que a partir de amanhã, porque o que já passou, né? Então vou contar a partir de amanhã. Que a partir de amanhã você está inaugurando uma fase de possibilidades divinas. E você está dizendo que agora aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia minha morte, aquilo que parecia não ter saída, Jesus mudou minha sorte. E você vai estar Eu preciso que vocês, que nós somos o povo da fé, que vocês se vejam, mesmo você que é tímido, não gosta de microfone, mas eu quero que você se veja no meu lugar aqui, nessa condição aqui. Se veja, feche os olhos e imagine você contando seu testemunho, porque você precisa fazer isso. Ah, quer dizer que para eu agradecer eu tenho que vir aqui na frente? Tem, porque na hora de receber você não veio? Amém, irmãos? É simples assim. Então na hora da gente expor, porque eu não gosto do microfone, mas você vai abençoar pessoas. Nem que você fale, irmão, papagaio, fala, porque você não pode falar debaixo da unção. Só para dizer assim, olha, o meu milagre aconteceu. Eu era cega, agora eu posso ver. Eu tinha uma sentença, uma doença, que era uma sentença de morte. É sua filha, né, Cláudia? Você tem uma doença autoimune, né? Você vai ser curado hoje à noite. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Amor, vem aqui, por favor. O Senhor hoje vai pegar você somente como outdoor para nós. Tu entende? Porque, por exemplo, testemunhos, como Deus falou de muita gente aqui, vai acontecer de cura também. Mas hoje à noite o Senhor reservou tirar de você essa doença. Viu? E deixa eu dizer uma coisa. Do jeito que foi diagnosticado, entenda, você não vai precisar viver por fé, olhando a doença, acusando, não. Ah, estou curado, eu não ando pelo que vejo. Não. Do jeito que veio por um laudo, diagnosticando a doença, o mesmo laudo vai trazer que você está curada. Entenda bem, Deus teria feito com laudo ou sem laudo. Não existe o falso positivo e falso negativo. É como se você estivesse vivendo falso positivo e você ia viver por fé, curada. Mas Deus decidiu que o mesmo exame que diagnosticou vai ser o exame que vai diagnosticar a sua cura. Guarde o exame que está diagnosticado, porque você vai dizer para o mundo o que era impossível para os homens, Deus tornou possível. Curada. Essa palavra lupus saiu da sua vida hoje. Eu não. Jesus. Eu creio no que Ele me disse. Eu estou lendo um livro que eu recebi há 22 anos atrás. E no prefácio desse livro dizia assim: assim como Deus fez com esse profeta William Bryan, que foi um dos maiores profetas que já existiu na nossa geração, Deus vai fazer com você. E através das suas mãos, curas vão acontecer, milagres vão acontecer. E eu estava lendo aquele livro e o Senhor disse: Sheila, do jeito que está ativando a unção profética na tua vida, a unção de cura vai ser também. E você hoje à noite é simplesmente um sinalizador para o meu ministério, que eu decidi não fazer o que aqueles discípulos fizeram naquele dia. Eu não sou uma geração incrédula.
E eu não vou deixar que as pessoas sofram. E do jeito que naquele dia Jesus curou aquele lunático, hoje à noite Ele cura você. Você vai mostrar em toda a Argentina, no Brasil, por onde você andar, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Paulinho, você vai ser um homem de Deus. Você é, mas eu estou dizendo que você vai se tornar visível. As pessoas vão olhar. Tem gente até que vai dizer que tu é crente enjoado. Escuta isso. Você até disse em algumas vezes, você é crente, mas você é enjoado como alguns não. Pois tu vai ser, meu irmão. Tu vai ser aquele crente insistente, que o camarada ou se converte perto de você, porque você está vendo o que Deus está fazendo através do nome dele para sua filha. E sua família será conhecida. Amém? Tem uma unção de cura tão forte que eu já percebo que já saiu. Se você fosse fazer o exame agora, já seria diagnosticado sem a gente nem orar. Mas eu quero que de mim saia virtude para testificar o meu chamado hoje à noite. Eu não faço parte de uma geração incrédula. E nessa igreja, em 2021, pessoas vão chegar com diagnósticos de impossibilidades. E vocês, nós seremos uma geração que crê. Nós vamos fazer cruzadas aqui em Marabá, onde as pessoas vão trazer os paralíticos, os cegos. Por que não aqui na igreja, que não vai caber de gente? Nós vamos fechar as ruas dessa cidade, fazendo cruzadas evangelísticas, de curas, sinais e prodígios, de que Jesus cura, liberta e opera maravilhas, através das minhas mãos e das suas mãos. Essa cidade precisa saber que Jesus cura hoje ainda, através das nossas mãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu creio na unção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. A tua palavra disse que aqueles que creem fariam obras maiores do que aquelas que tu fizeste. E Senhor, não existe nada maravilhosamente grande para o Senhor realizar. Mas hoje à noite, para nós, isso é grande e precioso. E nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, da mesma forma que essa enfermidade foi diagnosticada, ela vai ter que sair. E a ciência vai trazer de volta o diagnóstico da cura. E os médicos vão ficar surpresos, porque para a ciência é impossível, mas para Deus tudo é possível. Será para a tua glória. E essa jovem vai anunciar por onde ela chegar. E eu percebo que está chegando sobre a tua vida também a unção de cura. E você vai orar por pessoas enfermas. E você vai dizer: o que Jesus fez por mim, Ele vai fazer por você. E você vai orar por pessoas naquele país. Você não vai só curar através da ciência. Vai ter hora que a ciência vai te ajudar a curar pessoas. Mas vai ter hora que a ciência vai estar limitada. E você vai usar a unção que o Senhor derramou na tua vida hoje à noite. Levanta tuas mãos e eu vejo uma unção de cura chegando na sua vida. Põe as mãos sobre ela. Tu vai começar a sentir um óleo sendo derramado nas tuas mãos agora. Robo sombra cabarras. Limbriondro corro sombra cantarabahasudri. A unção de cura derramando sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim será, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Coloca. Aleluia. Sou rabachundereberios. Você pode levantar as suas mãos nessa hora. E vamos cantar essa música. Porque assim, a gente poderia cantar daqui a um ano, né? Ou no dia que acontecer o que nós estamos crendo. Mas como nós somos o povo da fé, a gente dança antes da música, a gente planta antes da chuva, a gente ri antes de ver. Nós vamos cantar agora, porque as impossibilidades já caíram por terra. E nós vamos cantar antes mesmo de acontecer. Agora, irmão, se comprometa diante dos céus, de que você vai testemunhar na hora que Deus começar a fazer na tua vida.
Porque a partir de sexta-feira, nós temos culto sexta, já vai ter gente contando milagre. Domingo vai ter gente contando milagre. E deixa eu te dar logo aqui uma vacina. Quando você vê um irmão aqui contando milagre e você ainda não contar o seu, não fica olhando, eu não acredito não. E por que não fez comigo ainda? Não, você vai ficar, sabe como? Senhor, aconteceu com ele, o próximo sou eu. Se alegra com o que Deus está fazendo na vida do teu irmão, e você vai experimentar do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Pois vamos fechar os olhos e nós vamos encerrar. Vamos só para os avisos finais, mas existe uma unção gloriosa hoje. Muito melhor do que se nós estivéssemos em casa assistindo os diagnósticos do Fantástico. Amém? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim e descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim e descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Levante suas mãos e diga isso. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez, vamos dizer isso. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Só para finalizar, vamos só as vozes. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquela parte. Usa-me, bora dizer isso? Usa-me, eu sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Agora diga com ousadia. Eu não sei você, mas quando a gente é criança, a gente tem umas frases debochadas, né? Lá no Nordeste tem um negócio do povo fazer assim, zombar, né? Tem algumas coisas. Aí tem menino que zomba dando língua, não tem umas coisas assim, né? Vocês faziam isso aqui em Marabá? Aí eu queria que você fosse bem debochado agora. Meu Deus, a mulher do pastor me ensinando a ser debochada. É isso mesmo. Você vai dizer assim, diabo, você que lute. Olha para baixo.
embaixo porque ele está embaixo dos seus pés, viu, irmão? A Bíblia diz que ele está embaixo. Aí você vai olhar como menino debochado, dizer, Satanás, você que lute. Porque esse é o ano do tudo é possível. E eu creio.